Olha, vamos falar aqui sobre relacionamento e o que é que eu posso ou não formalizar. Por exemplo, eu posso ter amante, eu consigo formalizar amante? Bom, eu posso morar com mais duas mulheres? Mulheres podem morar com mais de dois homens? Dois casais podem conviver e eu posso formalizar isso, essas relações? As relações hoje elas são múltiplas, talvez sempre tivessem sido múltiplas, mas não tão publicamente múltiplas como atualmente. O que não pode ser formalizado? O caso da influenciadora, por exemplo, a Lari Ingrid, de 27 anos, que mantém um relacionamento com dois homens lá na cidade de Fortaleza. E ela tem desejo, aí é um desejo que vai além. Ela tem o desejo de formalizar um casamento com aqueles que são atualmente companheiros. Quem vai tirar as nossas dúvidas ou colocar mais dúvidas em nós é o advogado, um dos mais respeitáveis advogados na seara do direito de família, Dr. Sávio Martins. Antes de mais nada, parabéns e muito obrigado por comparecer aqui ao nosso programa. Um bom dia. Muito bom dia, Elias. Parabéns por essa casa nova aqui, à beira-mar da Pajuçara. Tá tudo muito lindo, energia mais revigorante ainda para a CBN. Eu esperei completar 50 anos para poder voltar com mais experiência, já sentindo o peso positivo da idade. Bom, doutor, o que acontece? As relações, elas estão aí. Como é que o direito tem se relacionado com esses arranjos de relacionamentos, e são muitos, e de que maneira isso passa a ter um reflexo no outro campo, né, que é o campo das propriedades, dos bens, dos direitos, daquilo que vem um pouco a seguir quando a gente formaliza as coisas. Bem, Elias, eu sei que essa conversa é curta, mas eu gosto de ser bem didática, está no sangue aqui, vindo da professora Carmen Lúcia, minha mãe, professora aposentada da Universidade Federal, a quem eu rendo homenagem por estar completando 50 anos e ter me dado a vida. A gente vai, mesmo no curto tempo, ser um pouquinho didático, mas eu serei rápido. A gente tem que entender, e essa conversa vai para todas as pessoas, todo tipo de ouvinte, o que entende um pouco de direito, o que não entende. Nas relações privadas, pessoais, há uma autonomia muito maior. Por quê? Teoricamente, a gente vai partir do princípio de que, no direito privado, eu posso fazer tudo que não é permitido. Troquei as palavras. Tudo que não é proibido. Eu tenho uma autonomia, antigamente chamada autonomia da vontade, mas modernamente o direito civil modificou para o entendimento de que seria uma autonomia privada e não da vontade. Essa autonomia privada, eu posso decidir sobre a minha vida na parte de relacionamento, na parte contratual, na parte patrimonial. Teoricamente, o Estado não vai intervir. Quando a gente vai para as relações, principalmente na parte de contratos, quando a gente vai para as relações de família, há uma certa limitação, principalmente para proteger direitos fundamentais. Então, o Estado ele se mete mais um pouco nessa área de direito de família. Direito do consumidor também, porque antigamente, antes dessa proteção do consumidor, qualquer contrato que a empresa empurrasse para o consumidor era válido. Não tinha essa proteção. Opa, aqui é uma relação de consumo, é um contrato de adesão. O consumidor aderiu sem ter direito a discutir nada. Então, no direito de família, prevalece sim a autonomia privada. No entanto, o Estado tem uma interferência maior, Elias. Então, a gente vai falar um pouco sobre a questão, você tocou no assunto, das relações, da multiplicidade das relações, do trisal, que seria uma relação de 3 pessoas, do poliamor, afetividade com várias pessoas ao mesmo tempo, relacionamento mais aberto. O Estado hoje não reconhece uma relação entre homem e mulher, ou entre vários homens e várias mulheres, essa relação estável, nem casamento. Casamento, só homem e mulher. União estável pode
pode haver, não tem regulação no Brasil do casamento sem ser homem e mulher. Embora já tenham saído algumas decisões judiciais. Então, união estável, que é aquela união duradoura, com o intuito de manter família, de ser criada uma família, de ali ter uma família com lealdade, assistência recíproca, respeito. Essa, hoje, o Supremo, numa decisão final em 2021, Supremo nunca é final, né? Tem sempre novidades a qualquer tempo. Fazendo essa observação, Elias, decidiu que não é possível o reconhecimento da união estável ou do casamento de mais de 2 pessoas. Essa é a decisão do Supremo. Mas as pessoas estão vivendo. Essa é outra realidade. Mais de 2 pessoas. A gente já consegue fazer com que 2 pessoas do mesmo sexo atinja essa condição de casados. União estável. De união estável. Casamento ainda não tem lei regulando, mas a união estável ela se assemelha quase 100%, praticamente 100% ao... Mas ainda não é casamento. Dá para a gente definir casamento, sob o ponto de vista legal? Não vamos confundir matrimônio, do ponto de vista religioso, Sim. no meu caso, católico, com respeito a todas as religiões, seria um sacramento, uma união abençoada por Deus. E o casamento, um contrato, um negócio jurídico, onde há obrigações de fidelidade, respeito, assistência. E nesse contrato o Estado se mete. O Estado se mete, porque ele interfere, mesmo havendo autonomia no direito privado, nas relações pessoais, volto a dizer, o que não é proibido eu posso fazer. Já nas relações públicas, servidor, serviço público, só pode ser feito o que é permitido. Então, para as outras relações eu posso ter contrato, mas ele não é casamento. Ele não é casamento, o Estado não reconhece como união estável. No máximo, pode haver sociedade de fato, comprovada juridicamente depois, e haver uma divisão de bens. Olha, nós compramos esse imóvel, juntos eu tenho direito a 50%, a 33%. Doutor Sávio, é claro que o senhor milita no direito de família há muitos anos e já viu de absolutamente quase tudo, né? Porque a gente não viu tudo, ainda não, tem muita coisa que vai aparecer por aí. Mas o que é que salta mais? O que é que chega mais? Quais são os pedidos? São 2 homens e uma mulher, a mulher com mais mulheres, homens com mais... Como é que está hoje isso? Veja só, vamos voltar ao conceito de que o Estado não vai processar ninguém, nem é crime manter esse tipo de relação, a não ser que tenham menores ou outras situações de incapazes. Não é proibido, mas também não é reconhecido. Posso pedir esse reconhecimento via judicial? Pode. Tem uma decisão da Bahia que reconheceu um trisal, 3 pessoas. Ninguém recorreu, está valendo a decisão. Não chegou até o Supremo. A palavra final do Supremo diz que não é casamento e não é união estável. Mas não significa que as pessoas não possam se unir. Está havendo muita novidade. Mais recentemente, chegou-se às teses dos acordos geométricos. Trisal, 3 pessoas que se relacionam entre si. Formato em T, um casal e uma terceira pessoa que não possui vínculo estreito com eles. Existe ainda o quadrado, Elias. Quadrado. Formado 4 pessoas que possuem relacionamentos amorosos entre si. Formato em V, um integrante do trisal namora 2 pessoas que não possuem vínculos afetivos entre si. E tem o N também, formato 2 mulheres e 2 homens, só as partes femininas possuem relacionamentos entre si. Então assim... Então, a questão de geometria mesmo. Geometria, a criatividade humana é enorme, o Estado sempre chega atrasado, o direito sempre chega atrasado e vai regulando. Pode ser que o casamento do mesmo sexo venha a ser aprovado no Congresso Nacional? Pode. Pode. As mudanças... É a própria sociedade que faz a dinâmica das leis. Os deputados não estão lá criando leis da cabeça deles. Há uma pressão popular. Agora, vamos imaginar aqui a situação. A situação da influenciadora, da Lara Ingrid, ela tem um relacionamento com 2 homens em Fortaleza. Tem um trisal. E quer
transformar isso num casamento. Provavelmente quem está em uma das figuras geométricas aí, se é um V, um N ou qualquer um outro dessa situação, chega num momento em que quer um pouco mais de segurança para o patrimônio. E o que acontece com o reflexo dessas relações, por exemplo, filhos nascidos nessas condições, como é que o direito... Isso é um imbróglio bem interessante de ser discutido, porque de toda sorte, com 4, com 6, com 8, com 1, vai ter pai, vai ter mãe, tem que acontecer. É verdade. Então, mas observando direitinho, a gente vê que a legislação já avançou. Já é possível uma criança ter mais de um pai ou mais de uma mãe socioafetiva. O padrasto o enteado pode ter o sobrenome do padrasto ou da madrasta. Já é previsão, inclusive resolução, provimento do Conselho Nacional de Justiça. Então, assim, a coisa está avançando. Não dá para segurar. É inevitável essas relações. O que se deve proteger sempre são os direitos fundamentais. Direitos fundamentais dos menores. Essa liberdade, essa autonomia privada, e é um conceito, a liberdade, ela tem que esbarrar nessas proteções de menores e outros direitos fundamentais. Então, é preciso que as pessoas compreendam, né, doutor Sávio, de que, tem reflexos dessas relações. Sim, eu terminei não respondendo ali. Sociais, patrimoniais e na filiação, gente. As pessoas nascem nessas relações, ou são adotadas nessas relações, ou não. Quanto às patrimoniais, é recomendado, às vezes, fazer um contrato de sociedade, se for o caso. Na compra de um imóvel, podem 3 ou 4 pessoas, vamos formar um condomínio, posse, propriedade com domínio comum, traduzindo aí vindo do latim. As pessoas podem comprar o imóvel juntos, todos constando como compradores, por exemplo. Isso aí já seria uma solução. Contra outras questões, esses contratos em cada relação patrimonial são importantes. Na seara previdenciária também é importante que se informe o INSS, se informe o Instituto de Previdência. Então, e é possível essa informação? Olha, eu tenho 3 pessoas no quadrado aí, imaginando aí, tem 3 que podem chegar a essa condição de me suceder no benefício? Provavelmente o ente previdenciário, público ou privado, talvez exija um documento cartorário ou uma decisão judicial, se for mais de uma esposa, mais de um marido. Isso é importante. É sempre bom que as pessoas não pensem só no afetivo. Sejam previdentes, daí vem o nome previdência, se planejem do ponto de vista previdenciário, de herança, e pensando também nos filhos e pensando na velhice. Não sei se é porque eu completei 50, eu estou cada dia mais previdente. Um elemento fundamental é como garantir os direitos dos filhos. Vamos imaginar que no caso da influenciadora, num trisal, isso, gente, aí cada um de acordo com o seu tipo de convivência e que está nos ouvindo agora, tenta adequar aí a sua situação. Como garantir o direito dessas crianças? Porque o Estado brasileiro, nesse caso, vai intervir. E essa criança não vai poder ficar desguarnecida, doutor. Eu já estava lendo agora de manhã sobre esse caso. Ela tem 2 filhos antes dessas relações. Tem um filho com um dos maridos. Do marido eu vou usar o nome companheiro, mas não é reconhecida como união estável, né, para o governo brasileiro, no Brasil, e um filho com o outro. Então, assim, uma das soluções seria que também considerasse como pai socioafetivo em relação ao outro filho. É sempre bom essa regulação, esse registro dos pais ou dos pais socioafetivos para fins também de sucessões, fins de sucessão, fins previdenciários e de herança. Agora, doutor Sávio, como é que fica aquela figura
polêmica, muito polêmica, a figura da amante. Amante não é um relacionamento, doutor? Relacionamento em algum momento não vai ser reconhecido. Eu sei que, bom, para quem está na relação formal, a coisa não é absolutamente fácil. Ninguém planejou esse terceiro, é diferente, é um terceiro que entra e alguém não foi avisado. Tecnicamente, essa amante é chamada de concubina, pela lei brasileira, está lá no Código Civil. Hoje, o Supremo, que é a última instância da justiça brasileira, não reconhece o direito da amante. Ninguém vai ter que dividir pensão com amante. No caso, se o homem ou a mulher falecer e tiver a esposa ou o marido e mais o amante ou a amante não tem direito hoje. Não significa que, numa eventual decisão judicial que não chegue ao Supremo, não seja reconhecido esse direito. Eu já vi ser reconhecido, as partes perderam Isso independe prazo. Se a amante tem filhos ou... Tem-se que provar, na verdade, essa relação, Elias, teria que se provar a estabilidade dessa relação. Convivência mútua e contínua, para poder gerar algum direito. Não amante de um namoro, ou de uma saída, ou de saídas eventuais, né? A lei fala em convivência não eventual de pessoa com pessoa casada, não gera união estável. Isso deixando bem claro. Então a gente pode chegar à conclusão de que, sob o ponto de vista legal, o casamento, a união estável, ela existe entre dois. Não entre três, nem não quatro, nem mais. É isso que a gente... E contraria o conceito monogâmico do Estado, estabelecido até hoje. Estabelecido até hoje. A bigamia, ela é mais prevalente em países da África e países do Oriente Médio. No Brasil, a bigamia é crime. Se você mentir, esconder que é casado e celebrar casamento ou termo de união estável, você pode responder um processo. Não confundir com adultério. Essa pergunta é muito recorrente no escritório. Adultério deixou de ser crime no Brasil há muitos anos. Pode ser uma conduta antissocial, antiética, imoral, antirreligiosa, mas crime não é mais adultério, a traição. A bigamia, ela é vedada no Brasil e é crime. Então, está pensando em conviver com mais de um, mais de uma, entre umas ou entre uns? Pode, não tem problema. Quer garantir as questões patrimoniais, um pouco mais de tranquilidade? Contrato. Direito dos filhos, pensa direitinho. A gente precisa ter responsabilidade, porque com as crianças o Estado brasileiro vai intervir. Agora, reconhecimento daquilo que é mais de dois é um pouco mais complicado, bem mais complicado. É possível, via judicial, mas se a discussão chegar até Brasília, há grande chance do Estado, da Justiça vetar, porque só vai reconhecer a união entre duas pessoas. Muito bem. Dr. Sávio Martins, prazer sempre tê-lo por aqui, uma excelente quinta-feira. Ótimo final de semana aí, final de Semana Santa, sempre uma semana muito importante na vida de todos. Boa Páscoa a todos. Olha, o doutor Sávio Martins é advogado especialista em direito de família.